sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Papo Neurocall. E aí, você já conhece a gente? Já deu uma olhadinha em todos os nossos episódios? Tem muita coisa bacana, muita coisa aí para agregar na vida de vocês, enquanto curiosos e principalmente enquanto pacientes. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui com o Dr. Cristiano Cardoso, que veio aqui para mais um bate-papo. E hoje eu vou colocar ele numa saia justa, se é que isso é possível, porque eu quero saber o seguinte: existem alguns exames de alta complexibilidade, que tem alguns aqui que eu li no meu roteiro que eu não sei nem exatamente para que serve, em qual momento isso é pedido. E ele veio aqui para tirar algumas dúvidas, que eu tenho certeza que minha e sua também. Tudo bem, doutor Cristiano? Tudo Como bom, você tudo está? Ótimo. Estou aqui mais uma vez, né? Veio aqui conversar com a gente. Vamos lá. Só te coloco em saia justa, né? Mais ou menos, nós estamos juntos. Para quem aí já assistiu alguns episódios aqui com o Dr. Cristiano, ele falou de maneira assim bastante emocionante, né, sobre a experiência dele ao longo de 24 anos de carreira. E agora hoje eu quero falar de alguns termos um pouquinho técnicos. Vamos lá, você estava brincando de saia justa, mas saia justa quem fica é seu esposo, né? Que eu te acompanho nas redes sociais. Fica nada, ó, nem fala isso, assim, depois eu vou assim, não vou gravar mais com essa mulher minha aqui, mas aí acompanhando. Doutor, é o seguinte: a neurocirurgia é uma especialidade médica que se beneficia constantemente de avanços tecnológicos e inovações. Eu sei que tem diversos equipamentos e vamos falar um pouco de cada. Então vamos começar com o neuronavegador. O que é esse tal de neuronavegador? Para que serve? Aonde ele vive? Onde ele habita? Conta pra gente aqui. Vamos lá, realmente, ó, a neurocirurgia, especialidade complexa que os casos são complexos, desafiadores, resultados, né, são muitas vezes diversos. Como a gente quer o melhor para o nosso paciente, a gente tem que se atualizar e buscar tecnologia, muitas vezes fora até do país, né? A neuronavegação, ela funciona para todos entenderem bem, para os pacientes entenderem bem, ela é como se fosse um GPS, tá? O que ela vai me ajudar? Localização. Onde é que está o problema? O cérebro não é um lugar que você pode ficar procurando um tumor que está numa situação profunda, porque você vai machucar, vai lesar alguma região importante. O paciente pode sair com metade do corpo sem se mexer, né? Ele pode não acordar, ficar em coma. Então tem todas essas coisas. O GPS, ele te informa precisamente onde está a lesão naquele paciente. Então a cirurgia fica mais rápida, ela fica menor, minimamente invasiva, é como se fosse alvo guiado. Então o neuronavegador, ele consegue te fornecer todos esses casos. Além disso, né, imagine, você está operando um tumor e surge aquela dúvida: onde é que acabou? Não acabou? Retirei toda a lesão? O neuronavegador, ele é capaz de informar isso. Ele mostra os limites do tumor. Ele é como se fosse um GPS em tempo, um Waze, em tempo real. Toda neurocirurgia é usado esse neuronavegador ou não necessariamente? Não necessariamente, mas hoje a maioria delas tá? Eu não consigo imaginar uma cirurgia de tumor que o médico não utilize um neuronavegador, tá? Pode ser que o recurso não esteja disponível, né? É possível de ser feito sem o neuronavegador, mas se estiver disponível, eu recomendo que se use, porque é muito melhor para o doente e para o médico também. Muito mais preciso e muito mais rápido. E como que é esse aparelho? Ele é como? Ele é uma câmera, uma cânula? Como que é isso? Então, ele vem um computador, né? Um computador de processamento ultra rápido, um computador bem moderno, que é acoplado ao sistema de neuronavegação. Então, assim, você faz uma ressonância num paciente com um protocolo de neuronavegação onde tem os cortes finos, uma ressonância que faz uma reconstrução 3D do paciente. No momento da cirurgia, antes de começar a cirurgia, você vai marcar alguns pontos no crânio do paciente e vai jogar isso para dentro daquele computador. Ele vai fundir as imagens e vai te mostrar, através de uma caneta que você está utilizando ali, uma caneta especial, onde ela tem umas esferas eletromagnéticas, ela te mostra. Você encosta na cabeça do paciente e olha para a tela do computador, você vai conseguir ver exatamente
em que lugar da ressonância você está naquele paciente, entendeu? Que interessante, muito tecnológico. Sim, bem tecnológico e muito útil pra gente, viu? Isso tem, de quanto tempo para cá que isso existe na medicina? Já existe pelo menos uns 15 a 20 anos, mas que chegou no Brasil pra valer mesmo, tem uns 10 anos, né? E nos últimos 5 anos eu acho que tá uma prática comum. A maioria grande parte dos médicos, dos neurocirurgiões que operam bastante estão utilizando. Então você acha que hoje neurocirurgião também tem que ser entender de tecnologia? Temos que entender de tecnologia. Não tem como escapar disso, né? Faz parte também. Não, quem não tá atualizado em termos tecnológicos ficou para trás. Doutor, agora uma percepção sua pessoal. Você acredita, muito tem se falado de inteligência artificial, de robôs que irão substituir os homens. Você acredita que na medicina muita coisa vai ser substituída pela robótica? Ou você acha que isso é um pensamento distante ou não tem como? Substituído, não. Sempre vai ter que ter um médico para operar isso. Sim. Você confiaria em andar num avião sem piloto? De jeito nenhum. Eu também não. Eu posso estar de frente a um avião que tem piloto automático, que faz tudo baseado num computador, moderno, mas tem que ter que faz a navegação sozinho, mas tem alguém supervisionando. Mas tem um piloto experiente supervisionando tudo isso e capaz de tomar uma decisão porque um robô, a característica dele é que ele não fadiga, ele não cansa. Sim. Então ele vai dar um ponto, ele dá o ponto sempre do mesmo jeito, com as mesmas características, tudo. É perfeito o ponto. Mas ele não tem adaptabilidade. Frente a uma situação de emergência, alguma coisa que não está previsto... Que não está programado. Você precisa de um ser humano por trás para empregar aquilo da melhor maneira possível. Então, por trás do robô sempre vai ter um médico. Então, você não acredita que... Substituição, não. Substituição não há como. Que ainda tem essa especulação, né? Muitas pessoas falam... profissões irão acabar, talvez a medicina, a advocacia. Não, profissões elas se adaptam, né? Sim, mas acabar não existe como, né? Acabar não vai acabar a profissão de médico, né? Todo mundo reclama que quando o telemarketing te liga e é um robô, ninguém gosta. Sim, é verdade. Você não prefere um atendimento personalizado? Sem dúvida nenhuma, até próprio... Na medicina não vai ser diferente. A gente fala também das agências bancárias, né? Que estão fechando todas as agências. Sim. Você tem um problema, você não tem que falar, você só fala com um robô que está programado. Um robô do outro lado. Você fala, eu quero falar com alguém. Imagina se for um problema médico. Não tem como. Não tem como. Muito bem. Vamos lá. Eu quero saber agora o que é microscópio cirúrgico de alta resolução. Ele é utilizado na cirurgia também? Sim, utilizado nas cirurgias. Atualmente a gente tem alguns microscópios disponíveis. O que ele te facilita? Conforto para o cirurgião. Um microscópio mais moderno, ele foca sozinho, o aumento é maior, a nitidez da imagem é muito maior. Além disso, você consegue gravar a sua cirurgia, que é uma documentação para você mostrar para o próprio paciente depois. Isso nós estamos falando de uma cirurgia aberta, no caso. Sim, cirurgia aberta. Esse microscópio. Sim, mas também temos outros aparelhos que nós utilizamos, por exemplo, com endoscópios, para fazer uma cirurgia de coluna ou de crânio, que você usa um endoscópio, uma cirurgia minimamente invasiva. Ela utiliza as mesmas técnicas do microscópio. Que o microscópio, o que ele te leva? Luz num campo profundo e magnificação, quer dizer, aumentar o tamanho daquela estrutura para você poder trabalhar com mais precisão. Quanto melhor, quanto mais moderno, quanto mais recursos, melhor. Por exemplo, você vai operar um tumor cerebral. Tumor cerebral, a gente está falando do neuronavegador. Outro recurso que a gente utiliza é o microscópio. Hoje em dia tem medicações que a gente aplica, que essa medicação ela vai apenas para o tumor, ele mostra a vascularização do tumor, e o microscópio tem uma lente especial que a gente consegue ver só essa medicação. Então, se você muda a lente do microscópio, injeta a medicação e nos bordos onde você está operando, você consegue ver ainda um contraste, significa que ainda tem tumor. Então, você ainda tem que retirar mais um pouco para ser uma ressecção total. Então está muito mais moderno, muito mais seguro também para o paciente. Facilita a vida do médico e também a vida do paciente. Isso, porque a ideia, por exemplo, no caso de um tumor cerebral, é você ressecar o máximo de tumor para curar o paciente, mas sem causar sequela. Então, nesse quesito... doutor, tirar o máximo sem deixar ali para que... Porque assim, eu já ouvi dizer, né, que quando você tira aquela porção maior do tumor, ele tem aquelas ramificações. No cérebro é possível tirar total, tudo. É possível.
É possível com essas técnicas mais modernas que eu estou te falando, né? Se os tumores forem benignos, a gente pode muitas vezes ter uma ressecção total e o paciente ficar livre de qualquer outro tipo de tratamento que possa vir pela frente. Nos casos dos tumores malignos, a gente pode fazer uma ressecção máxima segura que vai dar para o paciente. A gente tá falando de casos que muitas vezes não podem ser curados, né? Sim. Mas imagina, antes, há 20 anos atrás, você convivia com pacientes que eles iam ter uma vida com uma qualidade muito ruim durante 1 ou 2 anos. Sim. Hoje nós estamos falando de 5 anos com boa qualidade de vida em alguns tumores. Em alguns casos, 10 anos, né? E o que a gente preza é a qualidade de vida, né? Sim, que não adianta nada também, né? Operar e deixar o paciente pior muito sequelado, muito pior do que ele chegou. Entendi. E você também já até tocou no assunto aqui da endoscopia neurocirúrgica, que é essa endoscopia que auxilia nas operações de coluna? Temos de crânio e temos de coluna também, mas de coluna foi uma revolução, né? Porque a gente consegue... É mais usado, então, esse aparelho para a coluna e o microscópio para o crânio. Sim, mas tem situações no crânio que a gente utiliza bastante o endoscópio também, até como um auxiliar na cirurgia que usa o microscópio. As possibilidades são inúmeras, né? Tudo que vem novo a gente consegue utilizar para agregar soluções para situações complexas, né? Mas na coluna foi fantástico, porque antes, quem tinha medo de uma cirurgia de coluna, ia se submeter a uma cirurgia, passar parafuso na coluna, nos casos mais graves. Hoje, com endoscópio, uma cirurgia que você faz pela manhã e à tarde você dá alta para o paciente, eu acho isso fantástico. É um negócio assim que revolucionou qualidade de vida, cirurgia minimamente invasiva, e Goiânia hoje é referência nisso. A gente tem alguns profissionais que fazem muito bem isso. E tudo isso pela ajuda desse endoscópio. Pela ajuda do endoscópio, lógico, pela ajuda do aparelho que veio aplicado para a neurocirurgia e também o exaustivo, extensivo treinamento que os médicos fizeram, né, e estão aplicando isso nos seus pacientes. Eu agradeço a Deus a gente termos tido essa oportunidade, os médicos do nosso grupo, e eu me incluo neles, né, que a gente tem feito bastante e tem ajudado bastante gente. Doutor, eu não sei se você tem essa ideia, né, mas estatisticamente, qual é a quantidade de médicos que opera com toda essa tecnologia? Hoje isso é uma prática comum ou ainda depende do médico para ter acesso a essa tecnologia? Eu acho que todos gostaríamos de ter acesso a toda a tecnologia possível, mas a gente esbarra no fator econômico. Infelizmente, no SUS, você não vai ter acesso a nada disso. Tá? Em alguns convênios, não é uma realidade tudo isso que eu estou te falando, mas nos melhores convênios, o seu paciente pode pagar, ele vai ter acesso ao melhor que está disponível no mercado para ele. Então isso é oferecido no momento da cirurgia, quando o paciente vai lá se consultar, você oferece isso a ele? Sim. Utilização. Eles chegam, na verdade, Lara, assim, como eu te falei anteriormente, o paciente ele já chega escolado num problema que ele tem, e muitas vezes ele já consultou 1 ou 2 médicos diferentes, e ele chega para você, doutor, eu sei que eu tenho que operar, mas eu queria operar com neuronavegação, ou eu não quero fazer cirurgia de parafuso na coluna não, tem jeito de fazer por vídeo, no meu caso? Eles já chegam sabendo, eles pedem isso, eles demandam isso, né? Muitas vezes tem paciente que me procura porque foi em 2 médicos diferentes, eles falam, não, eu não opero por vídeo, eu só opero a cirurgia aberta, aí o paciente vem até nós. Às vezes, o caso dele não é nem para ser operado por vídeo, mas ele nos procura porque sabe que a gente faz a cirurgia por vídeo. Vocês têm essa habilidade, profissionais capacitados que podem fazer isso. Agora vamos lá. E a ressonância magnética intraoperatória? A ressonância magnética intraoperatória é uma situação, mais uma vez, agregada principalmente para os pacientes que têm tumores cerebrais ou até tumor na coluna, né? Então aí você precisa ter um time bem afinado entre o radiologista que está lá na radiologia, no aparelho de ressonância, o anestesista e o cirurgião. Como que é feito? A gente começa a cirurgia, a gente faz toda a cirurgia e chega um determinado momento que nós, assim, mesmo utilizando microscópio com fluoresceína, né, que é aquela medicação que eu te falei para saber se o tumor está ou não lá, mesmo utilizando o neuronavegador, ainda assim a gente quer uma confirmação 100% que todo o tumor saiu do cérebro daquele paciente, todo retirado. O anestesista leva esse paciente anestesiado para a ressonância, onde aí a ressonância precisa ser próxima ao centro cirúrgico, ou se possível acoplado, faz uma ressonância com aquele paciente anestesiado, uma ressonância que não é aquela ressonância que vai durar 1 hora, uma ressonância
protocolar que a gente faz, algumas aquisições específicas, né? E a gente fica sabendo se todo o tumor saiu ou não, né? E a gente tem a segurança para dizer para o paciente, acabou, saiu tudo, tá tudo certo, tá aqui a ressonância que a gente fez no intraoperatório. Isso aí é só para confirmar, na verdade, só para confirmar. Dá muito trabalho, é um processo. Então são casos específicos para fazer Sim, não isso. é para todo caso. Quando a gente tem certeza absoluta do que saiu todo o tumor, a gente pode fazer uma ressonância no dia seguinte, mas ali quando há alguma dúvida, a gente faz na hora mesmo. E isso também, a equipe toda de vocês está preparada. Nesse especificamente, esse caso aí, a equipe precisa estar bem afinada, tem que ter uma experiência já razoável, porque você precisa parar a máquina. Não dá para um paciente anestesiado ficar esperando no corredor. Então tem que ser uma coisa assim, você tem que parar a ressonância aquele dia, para ficar esperando aquele paciente que está sendo operado. Então é todo um processo que precisa ser combinado com toda a equipe. Tem que prestar atenção. Agora vamos lá, a nossa última curiosidade aqui, que é o neurofeedback e mapeamento. O que seria isso? Esse neurofeedback e o mapeamento? Lara, eu vou te explicar a grosso modo. Exatamente. Mas todo mundo que está assistindo aqui tem que entender. A gente costuma falar que um comportamento repetido muitas vezes, ele fica adquirido por você, não é? Sim. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Quando você acorda todo dia cedo, você coloca a função soneca no seu celular? Muitas pessoas colocam. Então, aquele comportamento de dormir 10 minutos a mais e você ficar atrasado, ele se torna um comportamento adquirido. Então, você está alimentando a sua preguiça. Pode se tornar uma pessoa preguiçosa. O biofeedback, o neurofeedback, né? Muitas pessoas têm doenças como TDAH, alterações comportamentais também, que a gente pode usar o mapeamento, que é uma coisa moderna, né? Mas ela está muito de vanguarda, e você pode usar o mapeamento justamente para caracterizar um comportamento, tá? Que está se tornando doentio numa pessoa, e você pode agir aquilo ali através de uma terapia, tá? É um processo mais complexo, que exige atuação multiprofissional, mas neuropsicólogos, neurofisiologistas, neurologistas, tudo junto, né? Aí já parte para uma área específica de uma neurologia e neuropsiquiatria associada, né? Mas está muito em vanguarda, é muito utilizado, tá? E também temos o estimulação magnética transcraniana, que caminha para isso aí, para você mudar esse circuito neuronal vicioso, né? Então tem sido muito usado. De novo, eu repito, isso é coisa de vanguarda, ainda não existem estudos, né? Muitos estudos que comprovam isso, mas já está aparecendo muita coisa relacionada a autismo, relacionada a depressão e por aí vai. Doutor, você acredita que a depressão é a doença do século? Depressão e ansiedade? Acredito. Você acredita? Acredito, sim. E isso está relacionado ao estilo de vida? Totalmente relacionado ao estilo de vida, onde as pessoas se tornam muito superficiais nas coisas que fazem, né? Muito aceleradas, muito egoístas também. Então, isso, quando você busca coisas mais superficiais, você se torna uma pessoa mais superficial, e junto com isso vem muita ansiedade, né? Associada aí. Doutor, e agora a última pergunta, né? Falamos aí de se a doença do século, né? Você explicou pra gente esses termos todos, né? Esses equipamentos ultramodernos que vocês utilizam lá na Neurocol. E agora eu queria saber de você o seguinte: você acha que o paciente, esses dias para trás eu estava até lendo sobre isso, né? Que as doenças, elas são provocadas, né? Por nós mesmos, assim. Você acredita nisso? Né? Que a gente falou que a ansiedade, a depressão são as doenças do século. E parece que hoje tem pessoas mais doentes, não sei se é por conta de alimentação, o que está acontecendo, ou se é porque, de fato, a mente vem adoecendo e as doenças, elas estão somatizando o nosso corpo. Você acredita nisso? Eu acredito que hoje você tem mais informação, então o que está acontecendo do outro lado do mundo chega a você imediatamente. Sim. Né, num piscar de olhos. A medicina evoluiu, então os diagnósticos são mais frequentes, né? Ninguém tem medo de colocar a boca no trombone, então se você está sofrendo por algum problema, você vai procurar ajuda médica e fatalmente nós vamos diagnosticar. Sim, né? Então, não é que parece que está mais doente, né? É mais falado. É mais falado, é mais apresentado, né? Então, na minha opinião, isso tem acontecido. Mas óbvio que tem as doenças modernas causadas pelas modernidades que nos acompanham, né? Então, assim, o mundo mudou, o homem mudou, as doenças mudam.
né? Não estamos abandonando as doenças antigas, algumas, lá em varíola não acontece mais, né? Por conta da vacina, né? Eu acho que nós vamos chegar a extinguir muitas doenças que hoje estão por aí com mudanças, né? Mas outras surgirão. Sim, não tem como fugir Não tem disso, como né? fugir A evolução da humanidade não tem como. Doutor, será que faltou algum equipamento aqui que a gente tem que saber, assim, que a gente nunca imaginou que pudesse existir? Tem algum outro que nós esquecemos aqui de perguntar nessa minha colinha aqui? Existe muita coisa que nos ajuda em cirurgia, ultrassom intraoperatório, Doppler intraoperatório, que analisa vaso, né? E por aí vai, tem muita coisa nova, muita modernidade que estamos usando para beneficiar nossos pacientes. Eu falo o seguinte, o médico tem que ser quase um especialista em TI, né? Em tecnologia, que senão não opera mais, principalmente quando a gente está falando de um órgão tão nobre como o cérebro. Mas aí é a importância de você trabalhar num grupo grande, onde várias pessoas têm diferentes aptidões, né? Então, se eu tenho dificuldade numa coisa, eu tenho um colega do lado que tem muita facilidade e nós vamos juntando força e nos tornamos um grupo forte por conta disso. Tá certo. E se você ficou interessado aí, quer saber mais, tem vários episódios aí para você poder assistir. E eu vou deixar o contato com vocês da Neurocol aqui embaixo. Na descrição desse vídeo está aqui, então você pode clicar lá, escolher o seu médico, que você pode ter certeza que tudo isso que nós conversamos aqui está disponível lá no grupo Neurocol. Pessoal, um grande abraço para vocês. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição e até os próximos. Até. Tchau, tchau, pessoal.